Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol, nesse dia 30 de dezembro de 2025. O ano está acabando e o bom trabalho feito por algumas equipes é coroado por uma boa colocação no Instituto de Análise e Estatísticas sobre Futebol, Resultados, o IFFHS, que é um instituto internacional que analisa a posição dos clubes num ranking mundial. E adivinhem só, na América do Sul, 3 times do Rio de Janeiro estão no top 5. É isso mesmo, só o Palmeiras que aparece ali como o intruso e o Racing da Argentina na 5ª colocação. Flamengo, Fluminense e Botafogo estão entre os melhores clubes do mundo na América Latina. A gente vai falar sobre isso e, claro, né? O mercado da bola com o qual você está acostumado, Real Madrid assombrando Flamengo e Vasco e principalmente o Cruzeiro. Eu vou explicar o motivo dessa assombração espanhola. Mas antes, pedir a você para seguir a gente aqui, se inscrever no canal Dois Toques, a Casa do Futebol. Estamos muito próximos de chegar aos 51 mil inscritos, um canal novo, mas que está caindo nas graças da galera. A gente fala sobre todos os times, os principais do Brasil, mercado da bola, bastidores do mundo do futebol, tudo aquilo que você precisa saber, sem mimimi, ninini. Se tiver que falar de um clube, a gente vai falar, se tiver que falar mal, vai falar, se tiver que falar bem, vai falar. Enfim, não tem passação de pano. Vamos falar primeiro sobre o ranking do IFFHS sobre os clubes da América Latina em relação a esse ranking mundial, né? Ano passado a gente viu poucos clubes brasileiros se destacando. Só o Botafogo esteve entre os principais clubes do mundo. Esse ano, diferente, muitos clubes brasileiros ali ocupando, inclusive, a ponta, né? Flamengo, grande destaque do futebol brasileiro pelo mundo, e na América Latina, o IFFHS trouxe aí o top 5 dos melhores clubes da América, e 3 dos 5 melhores são do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vive uma fase, eu não vou dizer assim, estranha, né? Porque nos primórdios do futebol, e eu não tive a oportunidade de acompanhar o futebol brasileiro na sua melhor versão, né? E aí eu ouço, obviamente, os antigos, principalmente meu pai, para quem eu mando um abraço aqui, que está lá em Brasília, Agostinho Cardoso, minha mãe também, Solange, está assistindo aqui o Dois Toques, a Casa do Futebol. Mas meu pai sempre falava, né, do esquadrão brasileiro que saiu do complexo de vira-lata na década de 50 para se tornar a grande potência mundial nas décadas de 60, 70 e 80, mesmo sem a seleção brasileira ter ganhado as Copas, né? Ali já começava uma nova ordem do futebol, esse futebol feio, futebol físico, né? Que acabou se aprimorando e hoje o futebol europeu não tem jeito, o centro do futebol mundial, né? Esse eurocentrismo futebolístico é uma realidade. Por mais que as joias, as pedras brutas estejam na América do Sul, nem sei mais se estão. Você tem futebol africano também com muito jogador bom na base, na própria Europa, enfim, eu acho que a gente perdeu o bonde, não viu passar e perdeu, né? Bom, mas para o Rio de Janeiro, que nos anos 60 tinha Santos, Botafogo, Vasco, né? Depois dos anos 70 o Fluminense também e o Vasco aparecendo um pouco mais, nos anos 80 o Flamengo dominando, aí nos anos 90 dá para dizer que Vasco, Botafogo e Flamengo tiveram seus bons momentos, né, com títulos nacionais e internacionais, né? E o Fluminense vivendo aí um calvário, talvez seja o único time dos anos 90 que não conseguiu dar alegrias à sua torcida. E nos anos 2000 a gente viu o futebol paulista sobressair-se, futebol gaúcho, futebol mineiro, menos o futebol do Rio de Janeiro. O futebol do Rio de Janeiro sofreu, mas sofreu muito. Só o Flamengo fazendo uma graça em 2009 com o título nacional, né? Aí eu falo do Campeonato Brasileiro, que é o principal do Brasil. E depois, quando ninguém esperava, o Rio de Janeiro conseguiu se recolocar no cenário do futebol com o Fluminense surpreendendo,
A SAF do Botafogo, que já era esperado isso, né? Resultados a curto prazo. E o Flamengo com a gestão. O Palmeiras também, desde que a Crefisa assumiu, mesmo lá atrás com o Paulo Nobre, em termos de gestão, o Palmeiras é exemplo, deixando para trás, muito para trás, Corinthians, São Paulo e Santos. E a gente tem esse cenário inesperado no futebol, né, e que já dura um tempinho, E quando eu falo em futebol do Rio de Janeiro, eu não falo só Flamengo, não. Eu sei que muitos colegas da imprensa paulista querem fazer essa mentira colar, né? Porque é só o Flamengo. Não. Dos últimos campeões da América, a gente tem Fluminense e Botafogo nesse bolo aí. Dos últimos campeões brasileiros, a gente tem Flamengo e Botafogo aí. O Palmeiras foi bicampeão e tal, mas há 2 anos o Palmeiras não conquista título importante. 2 anos com um orçamento bilionário. O Palmeiras não conquista título importante. E aí eu tô tirando as Copas, porque o Corinthians conquistou a Copa, o São Paulo também conquistou a Copa do Brasil e tal. Mas a Copa permite, né, um time, uma zebra, um time menos estruturado, um time com muita dívida. O Vasco poderia ter sido campeão da Copa do Brasil. Isso não significaria que o Vasco estivesse como modelo, novo modelo do futebol brasileiro. O que mostra que o time está no caminho certo é quando ele ganha a Liga, quando ele ganha o Campeonato Brasileiro e quando ele começa a se destacar nesses números do IFFHS. E aí a gente vê na América do Sul Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Botafogo, ali nessa ordem, né, entre os 4 primeiros colocados. Isso é muito importante, porque mostra que dentro das suas limitações, os clubes estão no caminho certo. Isso é importante, né? Principalmente Flamengo e Palmeiras, né, que os clubes estão no caminho certo. E aí você tem um intruso ou outro, né? Dessa vez foi o Racing ali no top 5, o Racing é o 5º colocado, mas é interessante como o futebol brasileiro vem dominando a América Latina e como o Rio de Janeiro vem dominando esse cenário do futebol sul-americano. Impressionante, né? Só falta realmente o Vasco. Mercado da bola, rapidinho aqui. O Real Madrid está interessado em atravessar o Flamengo na negociação com o Caio Jorge. Caio Jorge interessa a vários clubes, cenário nacional e internacional. O Cruzeiro conseguiu segurar o jogador até o final da temporada, não foi um fim de temporada muito bom para o Caio Jorge, e o Flamengo apareceu como possível destino. Os valores realmente são exorbitantes para uma transferência dentro do futebol brasileiro, mas para fora, o Real Madrid está na briga. O Real Madrid está olhando para o Caio Jorge e para o Ryan do Vasco. O Vasco negando propostas adoidado. A última foi uma proposta milionária do Zenit da Rússia. E o Real Madrid pode ser o destino ou do Caio Jorge ou do Ryan, e sem medo de ser feliz, diria, talvez de ambos, porque por mais que sejam 2 destaques, né, 2 atacantes, tem características diferentes, né? Mas eu acredito que se o Real Madrid realmente for investir pesado, ele vai investir em um desses jogadores. O Flamengo tem interesse também no Caio Jorge e o Vasco tem interesse em manter o Ryan o máximo possível de tempo aqui no futebol brasileiro para engordar o seu boi, tá certo? A gente traz mais tarde outras negociações, quem sabe nesse dia 30 alguém feche uma contratação, a gente, é claro, vai trazer para você ter o interesse do Botafogo do Hulk, né, com um projeto aprovado pelo John Textor, entre outras situações que a gente vai voltar aqui na segunda edição do Dois Toques, a Casa do Futebol, para trazer para você. Beijo grande, até a próxima!